Olá pessoal, sou Jean Leite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando continuidade à série Forças de Caráter, falando um pouco da parte de fundamentos, né? E mais à frente da série vamos pegar mais os aspectos práticos, algumas intervenções para ajudá-lo ainda mais a incorporar, né, esse conhecimento das forças de caráter na sua vida, no seu dia a dia. No vídeo anterior falamos sobre a parte do discernimento, né? A capacidade que o sujeito tem de enxergar as questões sob diversos ângulos, né? Não tirar conclusões precipitadas. Hoje falaremos sobre o amor ao aprendizado, uma outra força de caráter ainda dentro da sabedoria, né? Então, dentro ainda dessa virtude da sabedoria, né, temos também o amor ao aprendizado. E exercitando o seu amor ao aprendizado, né, vamos aproveitar, clica aí na sinetinha de notificações, né? Assina o canal, se inscreve, porque você desobriga a sua mente de ficar lembrando e toda semaninha você vai ter o lembrete lá automático para exercitar o seu amor ao aprendizado, adquirir um novo conhecimento. Ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade à virtude da sabedoria, força de caráter, amor ao aprendizado. Vamos lá? Então, vamos, né, começar aqui pelas características centrais dessa força do amor ao aprendizado. Dominar novas habilidades, assuntos e conhecimentos. Vai além da curiosidade. Lembra que lá quando eu falei um pouquinho da curiosidade, né? Falei dessa correlação aí bem próxima, né, entre a curiosidade e o amor ao aprendizado, né? Mas que existiam diferenças, né? Então, se liga aí, ó. O amor ao aprendizado ele vai muito além da curiosidade, tá? Porque ele busca essa integração sistemática em relação àquilo que se sabe, e ele vai a fundo dentro do conhecimento. A curiosidade é uma questão mais superficial, né? Você quer saber, ver ali como é que é aquela coisa, conhecer o fulano, saber de onde ele veio, né? Mas não é aquele interesse em saber a história da pessoa, não é aquela vontade de aprofundar o conhecimento, de entender como tudo aquilo funciona, como é que aquilo se integra dentro do todo, né? Então o amor ao aprendizado ele é muito mais profundo. Porém, a curiosidade é uma grande força aliada desse aspecto do amor ao aprendizado, né? Então essa questão da curiosidade, né, ela suscita muito, né, e pode alavancar bastante essa força de caráter, ok? O que a gente tem como destaque nas pesquisas? Essa força ela está associada ao sucesso acadêmico, olha que legal, né? As pessoas que possuem essa força de assinatura, né, o amor ao aprendizado, elas têm uma propensão a ter mais sucesso acadêmico, né? Ela apoia também as experiências positivas. Então, as pessoas tendem a ter mais experiências positivas. E, obviamente, né, ela é uma força que leva a uma base mais profunda de conhecimento, né? Então, é aquele cara que vai aprofundar o conhecimento acerca daquilo que ele se propõe a estudar, né? Ele não vai se satisfazer em ver mais ou menos de uma forma genérica, não. Ele vai querer entender o negócio, ele vai querer aprofundar. E isso traz, né, um aumento da eficácia e competência, tá? Então, esse aprofundamento ele se desdobra em aumento de eficácia e competência dentro daquilo que está se propondo a fazer ou aprofundar o conhecimento. Dentro daquele gráfico, né, o que a gente tem? Essa força de caráter, ela está aqui um pouquinho mais para a parte, né, da cabeça, do racional, do pensar, né, mas também não está tão longe assim do sentir, né, do coração. Mas ela é muito na questão intrapessoal, uma questão interna, né? Apesar disso poder ser útil, né, lá na frente, né, e você ter mais conteúdo para se relacionar, que é o interpessoal, mas a motriz dessa força está no intrapessoal, é uma questão interna da pessoa, ok? E aí vamos avaliar aqui, né, quais são as correlações mais altas com o amor ao aprendizado, né? Lembra que nessa série a gente faz esse trabalho de apresentar quais forças se correlacionam mais com aquela força que a gente está falando no dia. Então vamos lá, quais são as forças que possuem as correlações mais altas com o amor ao aprendizado? O discernimento, né, ele está aqui, ó, bem próximo da cabeça, e aí depois ele pega muito a parte que é a questão do coração aqui, ó, criatividade, entusiasmo, apreciação da beleza, olha que legal, essa força no falão, e a curiosidade, olha a curiosidade aqui. Então ela tem uma forte ligação e uma correlação. Lembrando o que são as correlações, né? As correlações, quando elas são
positivas, significa que ambos, né, as variáveis, elas caminham para a mesma direção. Então, o que é uma correlação, né, positiva entre o amor ao aprendizado e a curiosidade? Significa que quando eu aumento, né, o índice do meu amor ao aprendizado, eu aumento também o índice da minha curiosidade. Mas da mesma forma, né, se por algum motivo o meu amor ao aprendizado ele decresce, ele diminui de intensidade, a minha curiosidade também acompanha esse índice na mesma direção, né? Então, o que é a correlação positiva? Ambas as variáveis caminham na mesma direção, tanto para cima quanto para baixo, tá? O que seria uma correlação negativa? É quando uma vai para um lado e a outra vai para o outro, né? Se eu dissesse aqui, a correlação entre o amor ao aprendizado e a criatividade é uma correlação negativa. Significa que quando o amor ao aprendizado sobe, a criatividade desce, né? Ou quando a criatividade aumenta, o amor ao aprendizado diminui, ok? Eu gosto muito de enfatizar essa questão para ficar mais claro, porque eu sei que isso não é no métier da maioria das pessoas, esse vocabulário de correlações e tudo mais, ok? E aí vamos lá, lembrando mais uma vez, a força para ter aqueles benefícios que eu falei, né, na passagem anterior, é o que? Ela tem que estar na sua zona de força. Então, ela tem que estar aqui no ponto de equilíbrio. Os extremos não são legais. E quais são os extremos em relação à força do amor ao aprendizado? A superutilização é o sabe tudo. É aquele cara que você vai falar, não, mas isso aí não é bem assim, porque não sei o quê. Ou seja, ele que monopoliza as conversas, né? Sempre se sobrepõe aos outros, demonstrando que ele tem mais conhecimento. Então, isso, né, torna-se aquela pessoa o sabichão, que é o monopolizar e quer mostrar que sabe tudo. Isso, inclusive, gera muito afastamento no que tange às relações, né? Acaba que muitas vezes algumas pessoas se afastam por não gostar desse tipo de comportamento e às vezes passa até uma imagem, né, de uma pessoa um pouco snob, né? Além disso, né, existe uma limitação da nossa capacidade mental, né, de adquirir conhecimento, né? A gente tem que ter, de certa forma, um foco, uma linha, né? A gente não pode querer, vou conhecer disso hoje, amanhã vou fazer isso e faz um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Lembrando que conhecimento, né, ele é bom uma vez que a gente utilize ele com foco, com um objetivo, colocando esse conhecimento em prática. Então é interessante e importante a gente ter essa linha, nesse norte em relação a essa busca por aprendizado, para que a gente não se perca no emaranhado de informações, né? Hoje em dia as livrarias estão ficando mais escassas, né? Porque tudo está sendo online, mas as livrarias que ainda existem, você vai na livraria, você fica lá perdido, né? Um mundo de conhecimento. Então, se você não tiver um norte, né? Não, aquilo aí eu quero hoje, esse ano eu estou me aprofundando nisso aqui, então estudo aquele negócio ali. Não, depois eu vou aprender aquela outra coisa, porque senão você fica meio perdido, né? E acaba também sendo prejudicial. O outro lado da balança, né, que é a subutilização, é a complacência, né? O cara fica ali na superficialidade. O cara não, isso aí tá bom assim, já vi, né? Então ele está fazendo uma subutilização da força, né? Ele não está indo em busca de aprofundar aquilo, de conhecer, de entender, para fazer essas interconexões, né? Ele está deixando o barco fluir do jeito que está, e muitas vezes na superficialidade. Então ele está mais complacente com relação, condescendente com o que está acontecendo. O que vier tá bom e vamos tocar o barco. Então, esses dois extremos, lembrando, eles são ruins, tá? Então, se a gente quer ter uma boa performance, se a gente quer aurir os resultados, né, que são apresentados em relação à força, a gente tem que estar com ela no ponto de equilíbrio, ok? Correlatos positivos dessa força: maior habilidade ao vencer obstáculos e desafios, tá? Ela pressupõe uma maior autonomia para o sujeito, né? Ele tem uma maior capacidade de ser autônomo, depender um pouco menos das pessoas, uma vez que ele busca muito essa questão de absorver conhecimento. São pessoas que possuem um maior índice de versatilidade, né? Inclusive, tem uma correlação positiva entre esse amor ao aprendizado e envelhecimento saudável e produtivo, né? Então, é aquela coisa de botar a mente sempre para trabalhar, adquirindo novos conhecimentos, né? De alguma forma, isso se correlaciona positivamente com você ter um envelhecimento saudável e ser uma pessoa produtiva, né? Níveis de estresse diminuídos, né? Então, você aumenta
a questão, né, do amor ao aprendizado e você reduz o nível de estresse. Então, olha que interessante, essa questão é importante também. E agora vamos fazer aquele momento onde a gente reflete um pouco sobre o uso da força, né? Como é que ela é importante na nossa vida, como é que ela já existe, né? Refletir um pouquinho de como é que ela já faz parte, ainda que nós não tivéssemos esse conhecimento anterior, né? De como isso acontece, por que isso acontece, de onde isso vem, né? Mas é interessante a gente refletir, porque a gente traz isso para um nível mais racional, a gente começa a prestar mais atenção e fazer mais uso com mais frequência, um uso mais intencional, né? Isso favorece muito alguns resultados. Então vamos pensar um pouquinho nessa força do amor ao aprendizado. Que áreas hoje são mais interessantes para você? Que áreas despertam seu interesse? Né? E aí lembrando, né, que essas áreas também têm aquele perigo, né? Como desperta interesse, você acaba podendo ter que faz uma imersão, mergulha na piscina e quer ficar em volta daquilo. Porém, existem outras áreas que são necessárias que a gente faça uso dessa força. Né? Algum aspecto, alguma soft skill, né? Alguma habilidade que você ainda não tem, que você precise dela no seu trabalho, alguma dificuldade relacional que você tem na sua família ou no trabalho. Né? Então, assim, a gente precisa enxergar o todo, né? Para que a gente não tenha aí também um direcionamento somente para a nossa área de interesse. Né? Então, quais são as áreas que você não gosta? Né? Então, é preciso ter um equilíbrio, porque muitas das vezes, né, os nossos desafios vão passar também por essas áreas que nós não gostamos. Então, é importante que minimamente a gente tenha isso no radar, né, para, de tempos em tempos, equilibrar essa balança e não olhar somente para aquilo que nos agrada. Ok? Então, faça essa reflexão e verifique quais são as áreas que você tem mais interesse e que você acaba tendenciando a estudar mais e o que você não gosta, mas que de alguma forma você enxerga também que tem uma importância para você. Como é que você se sente quando você está nesse processo, nessa jornada de absorção de conhecimento? Eu estou fazendo uma pós, estou fazendo um curso, estou fazendo uma certificação. Parar para refletir como é que fica o seu bem-estar, como é que é o seu nível de engajamento, como é que você se sente, como é que é o seu entusiasmo, o seu vigor, qual o significado disso para você quando você está no meio da jornada, como é que você se sente. Reflita sobre, né, os últimos elementos aí, situações que você fez uso dessa força, onde você estava ali imerso adquirindo conhecimento. Como é que você estava se sentindo? E aí você percebe o quanto o exercício da força, hoje nós estamos falando do amor ao aprendizado, mas poderia ser outra força. Então, quanto o exercício dessa força te faz bem. Essa é a reflexão que está por trás. Então, como você se sente quando você está usando a força do amor ao aprendizado? Quando você está nessa jornada de aquisição de novos conhecimentos. Reflita sobre isso. Para finalizar o vídeo de hoje, como o conhecimento melhora a sua vida e impacta suas relações? De que forma, né, essa absorção de conhecimento faz com que você tenha um melhor entendimento sobre o mundo, sobre a natureza humana, sobre as relações, faz com que você tenha uma melhor capacidade de abrir mão de algumas coisas, de relevar algumas outras coisas, entendendo que se você está um pouco mais à frente em relação a um conhecimento, você ainda está atrás em relação a outros conhecimentos, em relação a outras pessoas. De que forma essa aquisição de conhecimento, esse amor ao aprendizado, está moldando positivamente suas relações? Ou, talvez, em que situações ela esteja, talvez, moldando negativamente suas relações?
que esteja lhe trazendo algum peso em relação à sua vida. Isso pode ser um indício, um indicador de que a sua força talvez não esteja no ponto de equilíbrio. Então é importante fazer uma reflexão se você não está em um desses dois extremos, sendo sabichão, querendo demonstrar que sabe tudo, querendo saber tudo de todas as coisas, ou se você está na superficialidade, somente deixando o barco passar. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, que você faça uso no seu dia a dia, que você exercite a sua força do amor ao aprendizado. Eu tenho certeza que você trará melhores resultados para si e para as pessoas que estão à sua volta, uma vez que você consiga empregar essa força de uma maneira equilibrada. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar com quem você gosta e até o próximo vídeo. Um grande abraço.